Romanos, capítulo 6. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Versículo 22. Não importa o que eu faço, sou salvo pela graça. Deus só quer o meu coração. Jesus já cumpriu a lei por mim. Estas são frases que temos ouvido constantemente no meio cristão, não é verdade? São respostas prontas para mascarar uma consciência que, no fundo, sabe que está errada. A graça tem sido confundida com permissividade, causando uma divisão entre os crentes. De um lado, o mundanismo, do outro, o legalismo. A graça, no entanto, não é manifestada em nenhum desses extremos, e nenhum deles pode torná-la mais ou menos abundante. O dom gracioso de Deus é manifestado na pessoa de Jesus Cristo, através de sua perfeita obra de resgate do pecador. Dom que é para a salvação e não para desculpar a permanência no pecado. Aqui, Paulo comparou o batismo como um símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Quando descemos as águas, somos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que ao sairmos das águas do batismo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Isto é, a aceitação da salvação pela graça de Jesus, a decisão de segui-lo e o santo batismo devem preceder uma vida renovada. Deve haver uma mudança, a transformação do velho homem em uma nova criatura, para que não mais sirvamos o pecado como escravos. Ora, sabemos que morrer para o eu não se trata de um processo fácil. Requer diligente perseverança e constante vigilância, ou seja, dá trabalho. Não foi sem razão que Cristo afirmou: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versículo 14. Notem que Jesus deixou bem claro o grau de dificuldade do caminho que conduz à vida eterna e que a sua entrada é estreita, de difícil acesso. Contudo, ele não quis dizer com isso que Deus dificulta o encontro entre ele e o pecador, mas que as nossas escolhas tendencialmente pendem para o lado mais fácil. Se lermos Mateus 7,13, perceberemos uma diferença que faz todo o sentido. Cristo disse que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. O destaque está nos verbos entrar, do versículo 13, e acertar, do versículo 14. Há um abismo de diferença entre eles. Qualquer um pode entrar em um lugar espaçoso e largo, porque é o caminho das facilidades. É onde o corpo mortal exibe as suas paixões como instrumentos de iniquidade, onde não há diferença entre o santo e o profano, e a escravidão do pecado é brindada como apogeu da liberdade. Por outro lado, o acerto requer conhecimento. Para acertar com a porta estreita, primeiro, precisamos conhecê-la. Leia João capítulo 17, versículo 3. E Jesus disse: Eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 9. Apesar de não estarmos debaixo da lei e sim da graça, isso não justifica uma vida condescendente com a iniquidade. A lei de Deus revela a malignidade do pecado e a sua remuneração, porque o salário do pecado é a morte. Ela abre os nossos olhos para enxergar que a porta pode ser estreita e o caminho pode ser apertado, mas é somente por ali que encontramos o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Conhecer a Jesus e nele permanecer é a grande chave mestra. A esse conhecimento, a Bíblia denomina de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. E faz parte do processo de santificação subjugar o próprio eu, abrir mão dos gostos e vontades pessoais,
se estes não estão em harmonia com a vontade de Deus. Por isso que não é um caminho fácil, exige decisões diárias e o constante exame do coração. A dificuldade, então, não está em Jesus, que é a porta e o caminho, mas na nossa natureza tão dissonante do que é santo e agradável a Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões, mas oferecei-vos a Cristo, como servos para a obediência, obedecendo-lhe de coração à forma de doutrina que fostes entregues, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A entrada pode até ser difícil, mas é simples. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. E se Ele nos chama para nele entrar e nele andar, é porque Ele já providenciou tudo de que necessitamos para que isso seja possível. A vida de Jesus precisa estar sempre diante de nós. É em contemplá-lo que o conhecemos e o encontramos. E essa contemplação é precisamente uma vida de comunhão com Deus. Andar com Deus não implica no arrebatamento dos sentidos, mas na simplicidade infantil de um relacionamento crescente entre a criatura e o Criador. Estudar a Bíblia e orar não podem se tornar em mero formalismo religioso. Essas duas práticas, se conduzidas pelo Espírito Santo, são justamente o que nos conduz a Cristo e seu maravilhoso conhecimento. Amados, a graça nos foi dada de graça, porque Jesus pagou um preço alto por ela. Abramos, portanto, nosso coração, para que, pelo poder da graça de Cristo, sejamos transformados à sua semelhança. Oremos, amados. Pai amado, santificado seja o teu nome. Todos nós um dia fomos alcançados por tua graça, e o teu desejo é que, mediante ela, nos tornemos praticantes da justiça para a santificação. Senhor, até nossas orações e nossos louvores precisam passar pelo crivo do Espírito Santo, e não saberíamos andar nesse mundo contigo, não fosse a tua sagrada Escritura, pelo Espírito Santo, a nos indicar o caminho. Por isso, Pai, que nossa oração mais insistente e perseverante é que o Senhor nos batize com o teu Espírito. Se temos o teu Espírito, temos tudo. Purifica-nos de nossos pecados e mantém os nossos olhos fixos em Jesus, o nosso amado Salvador. Em nome dele nós te oramos. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, servos da justiça. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.